Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Boa, Ricardo, valeu. Também me avisou ali. Acredito que vocês já estejam agora visualizando aí a minha tela. Já está aparecendo aí para você, né? Boa, Ciro, obrigado, querido. Então, aqui, pessoal, hoje a gente vai falar do módulo 4, que é um módulo chamado ali de gestão de riscos e seguros, né? Então, esse é um módulo que eu faço questão da gente dar um passo atrás, conceitualmente, e entender algumas situações, algumas questões que vão ajudar vocês no entendimento da operação como um todo. Tá? Então, a gente pode decorar as coisas para aprender, né? Mas se a gente entender como elas são feitas, de onde elas vêm, como elas foram estruturadas, como elas foram criadas, enfim, às vezes acaba fazendo mais sentido ali dentro de todo um contexto. Tanto para a aplicabilidade da prova, né, para vocês fazerem a prova, obviamente, mas para o uso também de vocês ao longo aí do tempo, no dia a dia. Tá? Então, preparatório, gestão de riscos e seguros, né? Bora lá, já tem um quórum razoável aí na sala. Então, quando a gente fala de gestão de riscos e seguros, né, a gente está falando de seguros de uma forma mais ampla aqui, né? Num espectro muito mais amplo. Tá? Tem os seguros de varejo, aqueles de prateleira, que a gente sabe que as instituições de grande porte comercializam ali, né? Mas eu queria tirar esse espectro e mostrar para vocês que a operação de seguro, o seguro em si, ele vai muito além, né? Então, qual que é o risco da gente transportar, né, um cargueiro do Brasil até a China, né? Então, a Vale vende muito para a China, né? É um caminho mais ou menos assim, ou é um caminho... Não sou o melhor da logística aqui, tudo bem, pessoal? O ponto é que é um caminho bem distante, né? Um caminho longo, onde além de ser longo, a gente tem diversos desafios, né? E aí isso incrementa em muito risco de acontecer alguma coisa com esse cargueiro, né? E aí, se essa transportadora precisasse assumir sozinha ela integralmente todos esses riscos, será que ela ia estar disposta a levar esse cargueiro daqui do Brasil para levar aço da Vale lá para a China? Ou qualquer outro, ou os que vêm de lá com eletrônicos, enfim, é só um exemplo, né? E aí essas operações elas acabam fazendo bastante sentido porque por trás essa empresa ela faz o quê? Ela fala, ó, esse risco eu não quero para mim. Se tiver algum evento catastrófico, se tiver um acidente, alguma coisa fora do previsto, eu não quero isso para mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um seguro e repassar esse risco para um terceiro, no caso uma seguradora. Então quando a gente olha para os seguros, eles viabilizam muita coisa que a gente vê na nossa sociedade. E que certamente, se os seguros não existissem, pessoal, a gente ia viver uma dinâmica bem diferente, né? Então, a construção de um grande edifício, o funcionamento de uma fábrica, os aviões, né? Ou seja, as companhias aéreas. Imagina que uma companhia aérea assumir o risco de um avião cair e aí essa companhia precisar indenizar todo mundo ali, todas aquelas famílias. Não tem como, né? Então, essa companhia aérea faz o quê? Ela faz um seguro, tá? O automóvel, ou seja, será que as pessoas iam ter tanto apetite para ter veículo, não só no Brasil, no mundo todo, né? As casas e as famílias também, né? Então, o seguro ele acaba servindo ali para tudo e ele está entrelaçado em todos esses meios aí que a gente falou, em outros que a gente não citou aqui, tá? Como que começou essa história de seguro, né? Qual que é a primeira, quais os primeiros registros que a gente tem de algo parecido, né? Então, se a gente voltar muito no tempo, lá na Babilônia, né, os camelos eram extremamente relevantes, tá? É, pelo fato de que naquele momento, né, os camelos eram utilizados para carregar aqui em cima nas suas corcovas aí as mercadorias, né? Eles conseguem ficar muito tempo sem tomar água e tal. Ele é um animal
relativamente resistente, né? E ele servia para você levar as mercadorias. Então, eu tinha mercadorias que eu queria vender, eu levava ela a partir do meu camelo, chegava lá, vendia e trazia de volta. Mas qual que era o meu grande risco? Se eu perdesse meu camelo, né? Se o meu camelo morresse, eu perdesse ele ali no meio do caminho, ali eu tinha um grande percalço, tá? Então, vamos pensar que você tinha um grupo, tudo bem? Um grupo de comerciantes, que cada um tinha ali os seus camelos, né? Então, eles tinham uma condição comum. Eles tinham ali um mutualismo entre eles, né? Tinha uma situação comum entre eles, certo? Que eles precisavam do camelo para levar o camelo ali, para levar as mercadorias, né? E se um deles perdesse o camelo, era uma grande perda. É mais ou menos como um motorista de táxi que não tem seguro. Se ele perder o carro, possivelmente ele não vai ter dinheiro para comprar um outro carro agora, né? Para voltar a trabalhar. Então, o que eles começaram a fazer naquele momento, tá? Vamos pensar que em um grupo de 100 camelos, em média ali por expedição, um morria. Então, a cada expedição, você tinha uma perda ali, né, de 1 para 100, tá? Então, tinha uma probabilidade de que eu perdesse o meu camelo que era de 1%. Pô, 1% é uma probabilidade pequena, mas existe uma chance, né? E aí eu não queria que isso me impactasse, que isso acontecesse. Então, o que eles começaram a fazer ali lá naquele momento, tá? Antes de uma expedição, né? Eles pegavam ali e cada um dava um dinheiro, vamos pensar um dinheiro ali, né? A moeda que eles tivessem, que geralmente era em mercadorias, né? Mas só para facilitar aqui. Então, tinha 100 comerciantes, cada um tinha o seu camelo, e aí, antes da expedição, cada um dava um dinheiro ali, R$ 1, moeda X. E aí, eles acumulavam 100 dinheiros. Ou seja, se na média ia perder um camelo, quando perdesse esse camelo, tinha dinheiro suficiente para comprar um camelo. E fazia com que essa pessoa que perdeu o camelo não ficasse desguarnecida, né? Não deixasse de trabalhar, de transportar suas mercadorias. Quando a gente sai lá de trás e vem para os tempos atuais, você fala, pô, professor, hoje isso não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido com camelos e não faz sentido que as pessoas façam isso individualmente em grupos. Isso é bem pouco comum, tá? Mas, pessoal, quando a gente olha lá para o negócio da seguradora, né, para o negócio dela ali, que é a gestão de risco, o que a gente vê, né? A gente vê que as seguradoras até hoje, para calcular o prêmio, ou seja, quanto que eu vou cobrar para o seguro de automóvel do Vladimir, né? O que eu faço? Eu pego quais características que o Vladimir tem em comum com outros segurados. Então, eles vão pegar lá uma análise muito mais elaborada e complexa, tem os cálculos do atuário e tal, mas onde eles vão pegar? Qual que é o veículo que eu tenho? Qual que é a minha idade? Qual que é o meu CEP? Estado civil, se eu trabalho ou não com o veículo, entre outras N perguntas que eles vão fazer ali. E em cada resposta que eu fizer, eles vão me enquadrando num público de pessoas que têm as mesmas características. Então, eles vão falar, por exemplo, um homem dessa idade, desse estado civil, em média, o sinistro tem uma sinistralidade média X. E aí, a partir disso, ou seja, eles pegam condições minhas similares a outras pessoas, que nada mais é do que um mutualismo, né? Condições comuns, e aí eles veem qual que é essa probabilidade de evento. E a partir disso, dos cálculos atuariais, eles conseguem chegar lá no prêmio que eu tenho que pagar. Trazendo isso numericamente aqui para vocês, né? Como é que funciona lá por trás da análise da seguradora? A gente vai dar um exemplo aqui de um grupo. Vamos pensar, né, que a gente está olhando lá por trás do negócio da seguradora. Ela já emitiu 500 apólices, tá? De um celular modelo X. E cada celular desse custa R$ 2.000. Tá? Com essas informações aqui, eu consigo chegar na participação individual em cada sinistro. Ou seja, vamos pensar que a gente faça parte dessas 500 pessoas, tudo bem? Então, do nosso prêmio, ou seja, de quanto a gente pagar lá do seguro, a cada sinistro, eu vou contribuir com R$ 4. E você vai contribuir com 4, e todo mundo vai contribuir ali com R$ 4, tá? As 500 pessoas vão contribuir com R$ 4. Óbvio que o prêmio vai ser muito maior, né? Por que o prêmio, aquilo que eu desembolso, ele vai ser muito maior?
Porque provavelmente dessas 500 pessoas, mais de uma, algumas vão ter sinistro durante a vigência, durante esse 1 ano, por exemplo. Então, aqui a gente vai considerar uma probabilidade de 30 sinistros. Ou seja, eu saí de 1 para 30. Então, aqui, pessoal, só para prêmio pelo risco, ou seja, desses 500, a seguradora tem lá um histórico, ela faz os cálculos e ela entende que a probabilidade é que você tenha aproximadamente 30 sinistros. Então, dessas 500 apólices, durante 1 ano, 30 vão dar sinistro. Então, na hora de calcular ali o meu prêmio, quanto eu preciso te pagar de seguro para ela já vai partir de R$ 120. E de mim e de todo mundo, dessas 500 pessoas. E aí, o que ela cobra a mais é a margem de lucro dela, aí tem os custos operacionais, e aí a gente vai ver como é que é composto esse prêmio. Mas aqui é importante para ficar claro o conceito de prêmio pelo risco, tudo bem? Então, esses R$ 120 que eu pago é o prêmio que a seguradora pede para assumir o risco desse meu celular, e aí desse grupo de 500 pessoas, tá? Provavelmente, se eu fosse fazer um seguro de algo que a seguradora não tem informação, ela não tem um histórico, ela teria muita dificuldade de precificar e provavelmente ela não ia querer vender. Anos atrás, eu vivi a experiência de ter um conhecido que queria fazer seguro de um carro que tinha acabado de ser lançado. Lançou o carro, ele comprou e bem no lançamento queria fazer o seguro. Algumas seguradoras não conseguiam nem gerar uma proposta para ele, porque elas não tinham histórico. E aí, nesse caso, vamos pensar, só para dar nomes, por exemplo, né? Eu quero comprar um Gol. Mas o Gol não existe, né? O Gol acabou de chegar. Então, o que a seguradora vai fazer? Ela vai procurar algum veículo que ela acredite que tem uma sinistralidade parecida ali, que tenha alguma similaridade, para que a partir disso, o que ela faça? Ela calcule o meu prêmio. E ao longo do tempo, vão ter mais pessoas que vão ter Gol, e ela vai ter uma massa maior para ela chegar ali a um prêmio mais preciso. Mas, em geral, quando ela tem pouca informação, o que ela costuma fazer? Cobra-se mais caro. Tá? Então, você fala, pô, às vezes carro, logo que chega uma marca chinesa no Brasil de veículo, por exemplo, pô, o carro tem os seus benefícios tal, mas o seguro inicialmente está caro. Por que o seguro inicialmente fica caro? Porque, no caso, você tem pouca informação para quantificar ali. E aí, como eu tenho pouca informação para quantificar, eu peço um prêmio adicional por essa incerteza. Tá? Esse conceito é importante ficar claro para vocês, que a gente falou aqui esse todo do mutualismo, da probabilidade, desse racional por trás lá da seguradora, porque isso vai parametrizar todas as operações de seguro, óbvio, cada uma na sua magnitude, mas esse é o racional básico por trás de todas as operações de seguro. Tá? Avançando aqui, a gente acaba lendo alguns artigos e se atualizando aí com informações do mercado, e aí a Blaine é uma planejadora financeira, né? E eu encontrei ali uma frase dela que eu acho que é importante para a gente iniciar, né? Dar um pontapé inicial, digamos assim, desse modo, tá? O que ela disse? Ela disse que, sem tomar medidas para minimizar os riscos e ampliar a segurança financeira, toda a riqueza construída com o tempo e planejamento se perderá rapidamente, destruída por eventos inesperados e inevitáveis. E aí aqui, pessoal, por que eu fiz questão de trazer essa frase? Primeiro que eu acho que ela diz muito bem sobre o papel do planejador financeiro, tá? A certificação tomou um viés natural, acredito eu, né? Até pela falta de conhecimento das pessoas sobre os produtos de investimento. Então, aqui no Brasil, ela tomou um viés de muito mais uma certificação de investimentos, mas acredito que muitos de vocês, ao longo da trajetória, vão atuar efetivamente como planejadores financeiros. E o planejador financeiro, o investimento é um dos pilares, né? Não é o único pilar. Tá? E o meu entendimento é muito claro que, se eu não me preparar para os eventos inesperados e inevitáveis, ter entregue uma carteira que rendeu 105, 110 do CDI, não vai mudar nada. Agora, se eu não me preparar aqui, eu posso gerar uma perda financeira, um impacto patrimonial gigantesco. Né? Então, aqui a gente dá aí o pontapé inicial, tá? Efetivamente nos conceitos que estão lá dentro do programa do Planejar.
Então, trazendo aqui um pouco de história e de conceitos, tá? Nesse slide, pessoal, vai ter um fluxo que tem que ficar claro para vocês, que assim como que eu falei lá atrás, ele caracteriza todas as operações de seguro. Tá? Vou ler, eu não sou muito de ler slide, acho que vocês já perceberam, né? Mas vou ler aqui esse slide porque tem uma frase bem importante. Ao contratar um seguro, o segurado é quem quer repassar um risco, tudo bem? Pode ser a pessoa física, jurídica, quem quer repassar um risco. Repassa o risco mediante pagamento de um prêmio para a seguradora. Caso o sinistro se concretize e esteja coberto pela apólice, a seguradora paga a indenização. Caso o sinistro se concretize e esteja coberto. Tem uma informação muito importante aqui que precisa ficar claro para a gente. Que eu tenho de um lado segurado, de outro lado um segurador. Então aqui pode ser PF ou PJ. E aqui é uma seguradora. E esse segurado ele repassa um risco e adicionalmente ele repassa um prêmio. Então, fazendo um paralelo com os investimentos, né? Quando o meu cliente resolve sair de uma posição ali de ativo livre de risco, de Tesouro Selic, por exemplo, e aí ele assume uma posição em small caps. O que ele está vislumbrando? Ele está vislumbrando atingir um prêmio a partir de um risco que ele está assumindo. Esse risco nada mais é do que uma volatilidade gigantesca que ele vai assumir, né? Mas por trás, o que ele quer? Um prêmio, ele quer mais do que o ativo livre de risco, né? Ele quer um prêmio, ele quer ganhar, ele quer dinheiro a partir daquele risco que ele está assumindo. E a seguradora aqui, pessoal, não é diferente. A seguradora nada mais é do que uma empresa de gestão de risco. Esse é o business de uma seguradora, fazer gestão de risco. Simples assim. Ou seja, eu sou uma empresa que eu vou ficar analisando o risco de muita gente, de muitas empresas, de diversas situações, e eu vou assumir ou não esse risco. E para isso eu quero um prêmio, tá? Essa parte da operação sempre acontece. Então, quantas vezes vocês contrataram um seguro de carro? A seguradora fez o cálculo, ela avaliou o risco, que era o teu carro, tua situação ali, ela te pediu um prêmio e você pagou. E a operação acabou aqui. Você contratou, durou um ano seguro, não teve nenhum sinistro e acabou. Certo? Então, isso aqui, ó, que está na tela, acontece em todas as operações de seguro. O que pode vir a acontecer é isso aqui. Ó. Eu posso ter um sinistro, e aí ao longo da aula hoje a gente vai entender as características dos sinistros, o que pode fazer eles serem cobertos ou não. Tem algumas regras-chave que vão ajudar vocês nisso. Tá? Se tiver tudo certo, foi um sinistro coberto, realmente o risco se efetivou, a seguradora volta com uma indenização. Tá? E aí esse é o fluxo final, digamos assim, do seguro. Tá? Então aqui, quando é paga a indenização pelo principal risco ali, né, da apólice, tá? Pela cobertura básica, desculpa, o termo correto é cobertura básica, né? O seguro acaba. Tudo bem? Vou dar um exemplo aqui. Ó. A pessoa foi lá, comprou um carro, pagou R$ 100.000, carro zero. Passou 2 meses, essa pessoa foi furtada. Não encontrou o carro. Quando ela contratou, ela fez o quê? Ela repassou para a seguradora o risco de que se acontecesse alguma coisa com o carro, era por conta da seguradora, e, adicionalmente, ela repassou um prêmio, né? Pagou lá um valor. Houve um sinistro, estando tudo certo com esse sinistro, né? Ali no caso era a cobertura básica, né? Então roubo, furto e a perda total caracterizam ali as coberturas básicas que a gente vai ver mais à frente do veículo. A seguradora devolve uma indenização. Então, no caso, ela vai devolver lá o valor do carro 0 km, por exemplo, se ele era um carro zero. O que aconteceu aqui? Eu contratei um seguro, repassei o risco para a seguradora, o risco se efetivou em 2 meses. Pô, mas eu contratei o seguro para um ano. Eu contratei o seguro para que eu ficasse coberto durante os 365 dias. O risco se efetivou. A seguradora me pagou, acabou o seguro. Se eu comprar outro carro, eu preciso contratar um novo seguro.
tá? Porque aquele seguro, aquela operação, ela acabou. Às vezes isso não fica muito claro ali na cabeça das pessoas, tá? Mas é uma operação que ela tem começo e fim. O fim pode ser no final da vigência da pólice ou no uso da cobertura básica do seguro. Beleza? Tendo dúvida, perguntas, pessoal, fiquem à vontade aí para chamar no chat, abre o áudio, fiquem à vontade para interagir. Então, avançando aqui, falando de resseguro versus co-seguro, tá? Eu sou uma seguradora, certo? Eu sou uma empresa de gestão de risco. A gente falou disso, né? E aí, o que acontece? Eu, seguradora, eu preciso ser eficiente nessa gestão, né? Então, tem uma operação no mercado chamada operação de resseguro, tá? O que é o resseguro? Ó, vou ler aqui esse trecho. Quando uma companhia assume um contrato de seguro superior à sua capacidade financeira, ela necessita repassar esse risco ou parte dele a outra seguradora, a uma resseguradora, desculpa. Então, o resseguro é o seguro do seguro. Vou dar um exemplo mais claro aqui para vocês, tá? Quando a gente faz um seguro, né? Então, vamos pensar que eu fiz um seguro da minha casa. Eu não era bom na aula de artes, uma casa aqui, janelinha e tal. Fiz o seguro da minha casa. E aí eu pago lá um prêmio mensal de 100, 200, 300, enfim, um valor aleatório. Para cobrir o meu capital segurado, vamos pensar que eu fiz um seguro de 300 mil. Ou seja, se der tudo errado, a casa pegar fogo, o pior sinistro possível, quanto que a seguradora tem que pagar? 300 mil. Tem um negócio chamado reserva técnica, tá? O que é a reserva técnica? Nada mais é do que quanto dinheiro a seguradora precisa ter guardado para cobrir ali as apólices que ela emite. Obviamente que a seguradora não vai precisar ter os 300 mil para mim, 300 mil para outra pessoa. O que ela vai ter? A probabilidade, né? Ou seja, se a probabilidade da minha casa ter um sinistro é de 0,5%, então ela vai ter que ter acumulado lá 0,5% do meu valor. Então, dentro de um grupo, a tendência é que ele tenha um sinistro de 0,5%, por exemplo. Lembra o negócio do celular que eu falei? Aqueles R$ 120 que cada um ia pagar, não vai para o bolso da seguradora. Na verdade, aquele dinheiro ele vai para pagar os sinistros, tá? E aí as seguradoras têm milhares, centenas, milhares de apólices emitidas. Então, o que elas fazem o tempo todo? Acompanham o quanto elas têm que ter de dinheiro guardado versus os sinistros que vêm acontecendo, né? Então, se a seguradora vai lá e emite uma pólice muito alta, vamos pensar que está construindo ali um prédio na Avenida Paulista, super chique e tal, cheio de coisas, super moderno, e aí a seguradora vai lá e emite a pólice de seguro desse prédio. Se esse prédio cair, o valor é muito grande, né? Mas a chance dele cair é pequena. Mas como o valor dele é muito alto, faz com que a seguradora tenha que aumentar, por exemplo, a sua reserva técnica. Tá? Então, diariamente, as seguradoras fazem uma gestão disso. Quem acompanha isso de perto é a SUSEP. Tá? Então, a SUSEP faz aí esse acompanhamento. Né? E aí, o resseguro nada mais é do que quando a seguradora ela entende que ela precisa mitigar o risco, ou seja, ela está assumindo muito risco e ela precisa repassar o risco para algum terceiro. No caso, ela vai repassar ali para uma outra empresa. Tá? Então, os objetivos do resseguro: diluir o risco do segurador, ele aumenta a capacidade de aceitar novos riscos, né? Novos seguros, e diminui a necessidade de capital. Às vezes a seguradora precisa se descapitalizar, enfim, tem N situações, né? E diminui a concentração de risco. Por exemplo, eu tenho um grupo de apólices do veículo XPTO. E aí eu percebo que a sinistralidade desse veículo está crescendo. Isso está me dando prejuízo. Então, o que eu faço? Eu faço um pacote dessas apólices, eu vou lá e faço um resseguro, repasso para um terceiro, né, esse grupo de apólices. Talvez esse terceiro queira ou não fazer a gestão desse negócio. Tá? Importante, o segurado nunca fica sabendo, tudo bem? Então, eu fui lá, fiz o seguro da minha casa com a seguradora A. E a seguradora A
fez um resseguro dessa apólice. Com quem ela fez esse resseguro? Não sei. A minha relação é com ela, com a seguradora A. Se ela foi lá e fez o resseguro com a B, aí é uma relação delas. A minha relação está aqui. Ou seja, se eu tiver qualquer problema, qualquer sinistro, qualquer evento, quem que eu vou acionar? A seguradora A. E é ela que vai me pagar ali em caso de sinistro. Tá? Quando eu faço o resseguro, né, então eu tenho uma seguradora fazendo ali um resseguro com uma resseguradora. Com uma ou mais de uma, tá? Ela pode diluir ali em algumas, por exemplo. Desculpa, pessoal. O que pode acontecer é que essa resseguradora também vai lá e dilua esse risco em algum momento, tá? E aí essa operação se chama retrocessão. Aqui é mais para vocês entenderem o conceito, isso aqui não tem histórico de prova, tá? Mas é um conceito importante, pode ser que o planejar entenda ali e queira cobrar. Por fim, tem uma outra operação que o nome é parecido, chamada cosseguro, tá? O nome é parecido, mas a operação é totalmente diferente. Vamos pensar lá na minha casa? Só que a minha casa, agora ela vale 3 milhões. 3 mil. E aí o que acontece é que eu vou na seguradora A, tem que fazer um seguro, a seguradora A fala, ó, 3 milhões não dá. Seguradora B também não dá. Seguradora C também não dá. E aí o meu corretor, ele fala, Vladimir, a gente pode fazer um negócio. A gente vai fazer uma apólice de cosseguro. O cosseguro, pessoal, nada mais é do que uma apólice garantida por mais de uma seguradora. Então, pode ser garantida aqui pela A, pela B e pela C. Ou seja, quem garante o meu seguro? Essas três seguradoras. As três seguradoras são responsáveis por garantir ali o meu risco. O que acontece é que uma delas vai fazer toda a parte operacional, toda a parte mais trabalhosa do negócio, ou seja, ela vai fazer as vistorias, ela vai assinar o contrato, vai administrar o contrato, ela vai fazer o recolhimento de pagamento de prêmio, ela vai repassar esse prêmio para as demais seguradoras. Eu tenho uma apólice garantida por três seguradoras, tá? É viável? É, geralmente não no seguro residencial, aqui foi um exemplo só, mas para facilitar e ilustrar. Mas pode acontecer, por exemplo, sei lá, vou fazer seguro de uma usina, de uma fábrica gigantesca, de um galpão de logística enorme, tá? Seguros muito grandes e pode ser que ninguém esteja disposto a pegar sozinho esse risco. E aí eles vão lá e fazem uma apólice de co-seguro, tá? Então isso é bem natural, inclusive. O ponto é que, qual que é a grande diferença do resseguro para o co-seguro? O co-seguro, quem contrata, ó, o co aqui na frente facilita para a gente, quem contrata está ciente. Ele que é o interessado em que mais de uma seguradora assuma o risco dele. E o resseguro, aí não, é uma operação que acontece sem anuência ou sem até o segurado saber, tá? A minha relação é com a minha seguradora. Se ela vai fazer um seguro do meu seguro, problema dela, a minha relação continua sempre com ela. Avançando aqui, pessoal, entrando em alguns termos técnicos, tá? Então, às vezes vocês vão ler lá um enunciado, vão ver uma explicação falando de importância segurada, né? A gente está falando aqui do bem ou do valor cujo a gente vai estar fazendo o risco. Inspeção de risco ou vistoria prévia, né? Aqui tem um ponto importante. Essa inspeção, essa vistoria, ela é de direito de quem? De quem está assumindo o risco, na é verdade? Eu vou fazer o seguro do meu carro. Se a seguradora quiser ver o carro ou não, problema dela, na é verdade? Então, o que, que acontece? A inspeção de risco ou vistoria prévia, tá? Ela pode ou não acontecer, tudo bem? E ela é de direito, quem pode provocar ela, quem pode pedir ela, é a seguradora. Se a seguradora se abster da vistoria, ela não pode questionar isso futuramente. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Geralmente, quando a gente faz um seguro residencial, esses normais aí de prateleira, né? O que eu falo de prateleira é produto de varejo, tudo bem? Que é fácil de vocês contratarem, fica acessível pela internet, no site dos bancos, das entidades, das seguradoras, enfim. Quando eu contrato um seguro como esse, o que, que acontece? A seguradora não vai lá na minha casa fazer uma vistoria, na é verdade?
Ela não vai vir aqui fazer uma vistoria, olhar, tal. O que ela faz? Ela usa hoje outros artifícios, outras ferramentas, né? Então, por exemplo, ela vai olhar lá o Google Maps, ela vai olhar as ferramentas disponíveis ali, né? E vai entender. Então, por exemplo, eu coloquei um endereço que não tem uma casa, que é um endereço de um terreno baldio. Ela vai achar estranho, não é verdade? Então, ela vai se usar muito disso hoje para fazer essa análise, tá? Um outro ponto que é bem comum dela abrir mão da vistoria, eu comprei um veículo 0 km, tudo bem? Quando eu compro o veículo 0 km, a seguradora sabe exatamente como é esse veículo. Um veículo 0 km, as condições vêm de fábrica, as características são dadas. Então, ao invés dela fazer a vistoria, ela faz o que? Ela pede a nota fiscal e o seguro é de um veículo 0 km. E ela está aceitando aquele risco, tá? Ou seja, é uma relação de muita... que tem que ser de muita transparência, né? E que se o segurado fizer alguma coisa indevida ali, geralmente ele vai acabar ficando sem o direito da cobertura, tá? Então a seguradora ela faz de tudo para minimizar custo. Vocês vão perceber isso também. Ou seja, quando ela abre mão de uma vistoria, não é que ela não quer ver alguma coisa, é que ela entende que mandar alguém lá na casa da pessoa fazer uma vistoria vai agregar quanto? Se eu tenho outras ferramentas hoje que me ajudam a fazer isso. Então ela vai entendendo ali ao longo do tempo, né, o que ela precisa ou não vistoriar, tá? Avançando aqui, pessoal, falamos bastante lá atrás do prêmio, né? E aí vocês vão encontrar, se deparar com alguns tipos de prêmio, tá? Então, o prêmio, por si só, é o quanto eu vou desembolsar, né, para que a seguradora assuma ali um determinado risco, tá? Tem também o prêmio chamado de puro ou estatístico, tá? Que é o que a gente falou, tá? Então, esse prêmio aqui é o valor total, né? O primeiro, e esse segundo é aquele que a gente falou, lá do celular, por exemplo, aqueles R$ 4 por pessoa, por sinistro, né? É o que é calculado atuarialmente, ali a gente simplificou o cálculo. O prêmio comercial nada mais é do que esse prêmio anterior, tá? Somado, né, das despesas ali de colocação do produto, de comissionamento, corretagem, tá? O prêmio bruto, eu vou colocar aqui também as taxas relacionadas a essa atividade, e o prêmio adicional nada mais é do que o prêmio cobrado pelas coberturas adicionais, tá? Ou seja, eu tenho uma cobertura adicional e aí eu vou cobrar um prêmio por isso, tá? Então, por exemplo, eu contratei um seguro residencial e aí eu contratei uma cobertura por vidro, contratei uma cobertura, sei lá, para uma assistência, por exemplo, né? Aquelas 24 horas, as coberturas adicionais que eu possa incluir ali, tá bom? Avançando aqui, tem um outro conceito importante que é a sinistralidade, que às vezes vocês vão estar num exercício lá e ele fala, a sinistralidade aumentou, a sinistralidade diminuiu. Nada mais é do que a quantidade de eventos, ou seja, aquela probabilidade, né? Aquela probabilidade aumentou, ou seja, quando eu olho, tem mais sinistro daquele veículo, daquela mesma característica, ou menos, tá? Terceiro, pessoal, terceiro aqui é um ponto importante, tá? São pessoas envolvidas no sinistro que tiveram algum prejuízo. Então, por exemplo, quando eu bato o carro, eu tenho uma cobertura para terceiros, né? O que acontece? A cobertura para terceiros, ela não pode ser para cônjuge, funcionário, sócio ou representante do segurado. Por exemplo, eu estou andando na estrada atrás do carro do meu pai, bati no carro dele. Aí eu vou e aciono a minha cobertura para terceiros. A minha cobertura para terceiros não vai ressarcir, né, o veículo do meu pai, tá? Porque meu pai não é um terceiro, ele é parente, tá? Então essa é uma situação que já caiu faz bastante tempo, caiu na prova, mas é uma situação que pode sim ser cobrado. Salvados, pessoal, salvados é um ponto também importante da prova, tá? Quando tem um sinistro, né? O sinistro de carro é o mais comum da gente ver essa situação acontecer claramente, tá? Então a pessoa foi lá e bateu o carro, perda total, tá? Beleza, a seguradora vai pagar, ninguém se machucou, graças a Deus e tal, tá tudo bem.
E aí a seguradora vai pagar. Então vamos pensar que a seguradora vai pagar R$ 100.000, que é o valor do carro, tá? Porém, o que acontece? Vou tomar uma água aqui. Porém, o que acontece? A seguradora só vai pagar se eu transferir aquela carcaça para o nome dela, não é verdade? Ela só vai pagar se eu transferir aquela carcaça para o nome dela. Por quê? Aquele carro, aquela carcaça, vai ser um salvado, tudo bem? Vai ser algo que ela vai ter salvo do sinistro. E aí, se ela fizer um leilão, que é bem comum ter leilão de seguradora, né? E ela recuperar, por exemplo, R$ 20.000. Qual que é o entendimento que eu tenho aqui? Que ao invés de desembolsar 100, ela no fim desembolsou 80 e não 100, tá? Então aí a gente tem uma diferença importante. E a seguradora tenta fazer isso com os mais diversos itens, tudo que ela puder salvar de um sinistro e recuperar alguma coisa, né? Ela vai, tá? Então fiquem atentos aí também a esse conceito. E para fechar essa parte aqui, essa página, a gente tem o conceito da franquia, tá? Alguém se arrisca aí a dizer, ou pode ser no chat também, pessoal, por que a seguradora coloca franquia para alguma cobertura? Vocês têm uma ideia disso? Por que será que ela pede uma franquia? Né? Franquia, ela coloca ali uma participação monetária do segurado. Por que ela coloca esse valor? Se alguém quiser abrir o áudio também, fica à vontade. Vocês são tímidos hoje? Para inibir a sinistralidade, mandou o Dário aqui. Tá, é bem nessa linha, Dário. Eu vou complementar, mas acho que você mandou ali só no escrito, né? Certamente se fosse falar ia ser mais completo. O que acontece? Vamos pensar no o seguro de carro é muito natural para a gente, né? As pessoas têm o hábito de ter o seguro de carro e tal. Então vamos pensar que eu vou fazer o seguro do meu carro, vamos pensar que é um carro que vale R$ 50.000. É, e aí, se eu tiver uma colisão, a seguradora arruma meu carro, certo? Só que a grande maioria dos eventos que acontecem são as famosas raladinhas, aqueles eventos pequenos, tá? E aí imagina que a seguradora cobrisse qualquer evento do meu carro. Então, eu fui estacionar, fui manobrar lá no estacionamento do meu prédio, peguei ali, ralei um pouquinho na pilastra. Aí fui lá no funileiro, ficou R$ 500 para arrumar. Aí a seguradora vai lá e paga os R$ 500. Quantos e quantos eventos desse ela não assumiria, na é verdade? E aí é um número gigantesco, né? Você está andando na rua e aí vem alguém e dá uma raladinha ali, enfim. Então isso acontece. Ou seja, a maioria dos eventos são eventos pequenos, nesse caso, né? E aí o que a seguradora faz? Ela fala, opa, peraí, se eu for assumir todos esses eventos, eu estou perdida, né? Então, o que eu vou fazer? Eu coloco uma marca d'água aqui. Então, por exemplo, vamos colocar que a franquia aqui era 2.000. Ou seja, qualquer evento até R$ 2.000, eu, seguradora, não participo. Acima de 2.000, eu participo. Então, se eu tiver uma colisão, fui lá, fiz a vistoria, ficou R$ 1.500 para arrumar, ela vai falar, ó, boa sorte, arruma aí. Porque a franquia, o mínimo que ela participa é de 2.000, tá? Tem a franquia simples, tá? E tem a franquia dedutível. A franquia que a gente conhece lá do seguro de auto é a franquia dedutível, tá? Já vou explicar para vocês. A franquia simples nada mais é do que essa marca d'água, tá? Então ela existe, pensando para pessoa física, ela aparece em alguns seguros, seguro residencial, por exemplo, cobertura de vidro. Tem uma franquia de R$ 800, ou seja, se você tiver qualquer evento até R$ 800, ela não paga. Mas se você tiver um evento de 900, ela paga os 900. Né? Então, no exemplo dos 2.000 aqui, se eu tivesse algum evento abaixo, numa franquia simples, a seguradora não pagava nada. Se eu tiver um evento de 3.000, a seguradora paga os 3.000. Tá? Então, o simples é só uma marca d'água. A partir dali, ela assume integralmente o valor. E a franquia dedutível, que é a franquia relacionada ali, utilizada, né,
não é a regra de produto, mas é uma condição comum de mercado, e nunca identifiquei nenhuma seguradora trabalhando diferente disso, né, com o casco do veículo ali, conserto do casco do veículo. A franquia dedutível, né, é a mais comum, tá? Por quê? Vamos pensar que eu tenho ali a franquia do carro, cadê os mouse? Ah, tá aqui. Até a franquia do carro de R$ 2.000, tive um evento de 3, o que acontece? A seguradora falou, ó, Vladimir, beleza, eu pago os 1.000 a mais e você paga a franquia de 2. Tá? Então, por isso que às vezes a gente ouve a pessoa falar, pô, bateu o carro e aí precisou pagar a franquia. Né? A franquia é aquele valor, é aquela faixa onde a seguradora não está disposta a participar. E aí, no caso, por ser uma franquia dedutível, quem assume isso é o segurado. Tá? Então, fiquem atentos com esse conceito de franquia. No sábado, a gente vai fazer exercício falando disso, tal, exercício com histórico de prova, e aí a gente vai ilustrar melhor para vocês. Tá bom? Avançando aqui, indo para a parte final já dessa parte aí mais conceitual. Tá? Então, o seguro, assim como o plano de previdência, né, ele é contratado a partir de uma proposta. Tá? E aí, o que acontece? Eu vou propor para a seguradora que ela me aceite como cliente. Então, seguradora, seguinte, quero contratar um seguro com tais características, um seguro de carro, eu moro em tal CEP, nananana, e aí a seguradora vai aceitar ou não. Né? A seguradora tem 15 dias para recusar ali a minha proposta. Tá? Caso ela não recuse, caso ela não faça aí essa negação, tá? Ela aceitou. Tudo bem? Então, se a seguradora perdeu o prazo, por exemplo, a pessoa tem um histórico de lavagem de dinheiro, ela identificou isso lá na mídia e tal, e ela não quer fazer um seguro de vida para essa pessoa. Mas a pessoa contratou o seguro e ela demorou 15 dias ali e acabou não negando, tá? Se ela negar em até 15 dias, está tudo certo. Importante, ela não precisa falar o porquê que ela não aceita o seguro, tá? O que as seguradoras acabam fazendo na maioria dos casos, o que é? Ela se antecipa. Então ela fala assim, ó, eu já faço toda uma vistoria antes, uma vistoria não, uma análise antes de aceitar a proposta, tá? Então eu já pego o CPF, pego todos os dados ali da pessoa antes de eu aceitar a proposta, tá? Mas o seguro de carro, por exemplo, se eu fizer o seguro de um carro usado, o que costuma acontecer? A seguradora fala assim, ó, Vladimir, beleza, vou aceitar o seguro do teu carro, você está coberto a partir da meia-noite de hoje e você tem 5 dias para trazer aqui num posto nosso para fazer uma vistoria. Aí eu não levo no posto. Aí eles vão ligar para o meu corretor, ou vão me ligar e falar, Vladimir, precisa fazer a vistoria. Fala onde você está que a gente vai mandar alguém até você. Aí eles mandam alguém para fazer a vistoria. Aí eu não respondo também. E aí o que acontece? Eles vão. Se eles não conseguirem fazer essa vistoria, eles fazem o quê? Recusam essa proposta. Tá? Porque eles não conseguiram avaliar, né? Então eles vão recusar ali essa proposta. Tá? Avançando aqui, por que esse conceito é importante de boa-fé? Tá? Vocês vão perceber que alguns exercícios do simulado, e isso conversa bastante com a prova também, eles trazem algumas situações onde, em geral, por parte do segurado, se falta boa-fé. Ou seja, o segurado, de alguma forma ali, ele tenta se favorecer de uma situação e ele não age de boa-fé. O termo é esse mesmo. Tá? Então, ele passou informações incorretas. E aí, quando vocês identificarem que faltou a boa-fé, a seguradora está desobrigada de pagar esse seguro. Né? Não faz sentido que eu faça a seguradora pagar por algo, né? Sendo que do outro lado ocorreu ali a falta da boa-fé. Tá? Então, coloquem o princípio de boa-fé como algo relevante ali dentro do seguro. Tá? E por... Vladimir, Oi, Dário. uma pergunta aqui, ó. Na hipótese, nesse caso aí que você comentou aí desses 15 dias, né? Uhum. São 15 dias aí, porque a partir do momento que vigência de seguro é a meia-noite do dia ali, que a proposta, vamos dizer assim, foi transmitida. Uma pergunta boba aqui, mas não tem vigência nenhuma o seguro?
somente se ele atender ali as condições de vistoria e se ocorrer um sinistro dentro desse prazo legal que a seguradora tem para recusar a proposta. Dário, não é nem um pouco boba essa pergunta, tá? É uma pergunta super relevante, inclusive, cara. Vamos voltar no exemplo ali. Comprei um carro usado, certo? Fui lá no Web Motors da vida, achei um carro, comprei do Dário. O Dário estava vendendo o carro, eu queria comprar, deu o jogo, a gente fechou o negócio. Comprei o carro dele, beleza. Liguei para o meu corretor, falei, Sérgio é meu corretor lá da família. Sérgio, preciso fazer o seguro do carro, tal. Aí ele fez o procedimento, como o Dário bem falou. Paguei o prêmio hoje, a partir da meia-noite. O Sérgio falou, Vlad, tá coberto, né? Mas eu não tinha feito a vistoria. O que acontece nesse caso, tá, Dário? Está coberto e a seguradora tem os 15 dias para negar. Se tiver algum sinistro nesse meio tempo, ela vai ter que fazer o pagamento, tá? Então, ela tem o tempo ali para fazer a vistoria, né? Ela poderia pedir para fazer a vistoria previamente. Só que se entendeu, né, pelas seguradoras, e a gente vive num mercado que é um oligopólio, né? Por mais que hoje a gente tenha mais seguradoras, ainda é um mercado muito nichado, poucas seguradoras, né? E as seguradoras entenderam que elas perdem muita tração, né, se elas aceitarem o seguro só depois da vistoria. Então, elas fazem essa aceitação e elas assumem esse risco, né, por esses dias, tá? Até ter ali a vistoria e ela aceitar efetivamente esse seguro, tá? Mas é uma boa pergunta, viu, Dário? Então, no caso ali, contratei o seguro, passou meia-noite, fui levar minha esposa no trabalho de manhã, bati o carro. Não tinha feito a vistoria. Tô coberto? Tô coberto. Tá? Beleza, querido? Legal, obrigado. Imagina. E por fim, pessoal, um negócio que é importante também, caiu recentemente na prova, falando de um endosso, né? Se podia fazer, se não podia, 2 ou 3 exames atrás, de seguro residencial, tá? E aí o termo endosso, se não está claro para vocês o que é o endosso, pode gerar algum desconforto ali, né? Então, o que é o endosso? O endosso é qualquer mudança que eu faço no meu contrato de seguro. Então, por exemplo, eu contratei um seguro residencial, eu contratei um seguro de carro, eu morava no CEP A, mudei para o CEP B. Preciso avisar a seguradora. Por quê? O endereço de residência é um dos fatores que ela leva em conta na hora de calcular meu seguro. Então, mudei do CEP A para o CEP B, avisei a seguradora, está tudo certo. Ela aceitou? Aceitou. Ela pode não aceitar. Ela pode falar, ó, daqui para frente eu já não quero mais. Ela aceitou, beleza. Ela pediu para eu pagar alguma coisa a mais? Pediu, não pediu. Se ela entender que tem mais risco, ela vai me pedir um prêmio adicional. Se ela entender que o risco não muda, ela vai manter. E se ela entender que o risco é menor, ela pode até me devolver uma parte do prêmio. Também é o que acontece, tá? Importante, qualquer alteração feita no bem segurado tem que ser informada para a seguradora. Tem um caso que é triste, né? Eu não lembro nunca o nome desse rapaz, mas aquele cantor sertanejo que capotou lá uma Land Rover, né? E aí ele estava no banco de trás, voltando de um show, se eu não me engano, e aí morreu ele e a namorada, a esposa, enfim. O que aconteceu ali naquele caso, né? Ele tinha comprado uma Land Rover 0 km, fez o seguro. Mandou lá a nota fiscal, né? Alguém fez por ele, obviamente. Só que eles mexeram na Land Rover. Eles trocaram as rodas da Land Rover. Então eu mexi na Land Rover, não era mais o carro feito lá pela empresa. E aí o que eu precisava fazer? Um endosso. Precisava avisar a seguradora que eu mudei o carro, tá? Toda mudança que você faça no veículo, por exemplo, que gera um impacto estrutural, pus um DVD. Um DVD não gera uma mudança estrutural. Pus couro no banco. Também não, né? Mas mudanças estruturais, se você não fez uma vistoria já com essa mudança, você tem que informar a seguradora. Porque no caso dele ali, por exemplo, ficou comprovado na perícia que o carro só capotou porque a roda que eles colocaram era uma roda que foi soldada e aquela solda não aguentou. Então, se estivesse com a roda original, provavelmente o carro não capotaria. Porque, na verdade, o calor fez com que a solda da roda se soltasse. Tá? E aí o carro capotou porque ele ficou sem roda, numa curva. Né? Foi exatamente isso que aconteceu e aí eles ficaram sem a cobertura. Então a cobertura do carro não foi paga, a cobertura do seguro de vida não foi paga. Né? Por quê? Ele potencializou o risco, né? Ele assumiu ali um risco maior. E aí isso rolou uma baita briga na justiça durante um bom tempo. Tá? Mas só para deixar claro para vocês que o endosso sempre tem que ser feito.
Ah, eu posso fazer endosso do meu seguro residencial? Eu mudei de casa? Pode, não só pode, como deve. Saí da casa A, fui para a casa B, faço o endosso, pago a diferença ou recebo um valor, né? Então faço sim o endosso ali para trocar. Para fechar aqui, pessoal, essa parte, né? Obrigação do segurado prevista no Código Civil, tá? Pagar o prêmio do seguro, ou seja, se eu não pago o prêmio do seguro, a seguradora está desobrigada de pagar para mim se tiver algum sinistro. Ou seja, seguro em atraso não está coberto. Tem uma exceção ao seguro de vida que a gente vai ver mais à frente. Abster-se de agravar o risco. Fiz o seguro do meu carro, eu estou andando numa via que o limite é 120 por hora e eu estou a 180 por hora. Estou agravando o risco. Se tiver um sinistro, provavelmente eu não vou ser coberto. Tá? Usar de boa fé, a gente já falou disso, não praticar ato ilícito, até certo ponto óbvio, né? Então, a pessoa morreu roubando o banco, não vai pagar o seguro de vida, né? E comunicar à seguradora qualquer fato involuntário ou a contratação de outro seguro para o mesmo bem ou valor, tá? Esses pontos que eu marquei aqui são chave para vocês conseguirem aí sair de alguns questionamentos que podem surgir adiante, tá? Indo aqui para mais outros conceitos, né? Então, a gente pode ter a rescisão do seguro, pode ser feita por um lado ou pelo outro, tá? Ou com o pagamento da pólice, no que eu expliquei lá atrás, né? Quando a pessoa faz o seguro do carro, e aí acaba que em algum momento teve um sinistro ali, pagou o valor da pólice, acabou, tá? Tem um conceito importante que é o conceito da subrogação, tá? Vocês vão fazer exercício com esse conceito, tá? O que é esse conceito? O seguro não serve para gerar ganho de capital para ninguém. Tudo bem? Não é, o objetivo do seguro não é gerar incremento patrimonial. Esse é um primeiro ponto. O objetivo do seguro é minimizar a perda patrimonial e não incrementar patrimônio. Beleza. O que acontece? Roubaram meu carro e aí a seguradora... No roubo não, vamos pensar que foi uma colisão. Então veio a pessoa, bateu no meu carro, deu perda total. E aí a seguradora foi lá, eu acionei ela, ela me pagou um carro novo. Mas a seguradora foi processar essa pessoa, né? Porque essa pessoa não tinha seguro e ela não me pagou nada, e ela estava errada, ela estava infringindo as leis e tal. E aí a seguradora conseguiu ali, o carro valia 50 mil, ela conseguiu recuperar 30 mil. Não faz sentido algum que eu receba o valor do meu carro e mais 30 mil. Então, quando a seguradora paga, né, o sinistro, ela assume o lugar do segurado em bens que ele possa ter futuramente, tá? Em direitos, né, na verdade, sobre o bem que ele possa ter futuramente. Um outro conceito legal para a gente aqui é o conceito da prescrição, tá? O que é a prescrição, né? É o tempo que eu tenho para dar entrada no sinistro, tá? Alguns sinistros as pessoas dão entrada muito rápido, tipo seguro de carro. No dia do evento ela já dá entrada, né? Mas tem alguns outros que as pessoas levam mais tempo, tá? E aí tem um prazo padrão, tá? Qual que é o prazo? O prazo para acionar a seguradora é de 1 ano, quando o segurado vai acionar, e de 3 anos para beneficiários. Eu costumo dar um exemplo, o pessoal fala que entra na cabeça, faz assim, ó. Se a pessoa tem um seguro de vida e ela teve uma doença grave, quanto tempo ela tem para acionar o seguro? 1 ano. Se ela teve uma invalidez, 1 ano. Se essa pessoa morrer, os beneficiários têm 3 anos. Se é para mim, 1. Se é para os outros, 3. Tá? Isso é importante vocês saberem, porque pode cair lá na prova alguma situação que coloque aí que vocês precisam saber esse prazo. Tá bem? E um conceito que o Planejar traz lá no seu programa, mas que é pouco usual e eles não costumam abordar isso no exame, é a gestão própria, a autogestão. Né? Que aí, pessoal, demanda o ponto aqui é que demanda um capital enorme, né? Acumulado. Então, eu tenho um carro de 100 mil reais e aí eu vou deixar mais 100 mil reais guardado caso aconteça alguma coisa com o meu carro, né? E eu precise repor. Pode ser que nunca aconteça nada com o meu carro e eu não precise repor, e aí eu não paguei para a seguradora, né? Mas, de forma geral, ali eu estou assumindo um risco maior, tá? Então, é pouco efetivo, né? Os estudos que falam, que tratam disso, mostram que ele é pouco efetivo, né?
A gestão própria ela pode funcionar e ela acaba funcionando quando você vê uma empresa gigantesca. Então, vou dar um exemplo aqui da, sei lá, da Vibra, né? Que é a empresa que é a antiga BR Distribuidora. Tá? O que acontece? Os caras têm milhares de postos espalhados pelo Brasil inteiro. Então, ao invés deles fazerem um seguro de cada posto junto com uma seguradora, eles podem fazer uma autogestão, acumular um capital ali, eles conseguem ter uma noção de sinistros que acontecem, de problemas que acontecem, e aí eles fazem uma autogestão. Tá? É uma possibilidade. Porém, se eu tiver um evento de grande porte, ele acaba comigo. Né? Teve uma petroleira, se eu não me engano, da Inglaterra, que teve um grande problema de caixa, porque ela fazia gestão própria das suas usinas, e aí ela teve um incêndio de magnitude gigante, muito grande, uma das maiores plataformas dela, e aí isso gerou um impacto financeiro muito grande, o governo teve que entrar comprando um pedaço da empresa e tal. Então, gestão própria não é tão eficiente assim. Para fechar aqui, entrar para produtos, e a gente vai ter mais meia hora para falar de produtos, é suficiente, porque os exercícios todos tratam, né, prioritariamente de produto. A gente vai falar de tributação, tá? Quando eu recebo o capital segurado de um seguro, eu não estou tendo ganho de capital, estou tendo ganho de forma geral, tudo bem? Olhando os seguros de forma mais ampla. Vamos lá, eu tinha um seguro de carro, deu perda total no carro, eu recebi o valor. Não é um ganho de capital, é uma reposição patrimonial, na verdade? Está repondo o meu patrimônio. Então, aqui no caso, não vai ter, obviamente, seguro de renda, não caracterizou renda. A única exceção, quem tem imposto de renda, tá? Quando que é? É para o pagamento do capital segurado, do seguro de vida para o próprio titular. Isso vai acontecer ou nos seguros totais, ou no caso de um seguro resgatável ali, que ao final do período a pessoa venha a oferir algum ganho, tá? Nesses dois, né, nessas duas possibilidades aí, a gente vai ter tributação pela tabela progressiva do imposto de renda, tá? Então não tem muito segredo aqui não. A outra tributação que existe, essa sim é bem importante dentro dos seguros, tá? É o IOF. A legislação fala que o IOF pode ser de até 25%. E aí ele trabalha com alíquotas reduzidas. Por que eles fazem isso? Tá? Qual que é a inteligência aqui por trás? Né? Por que eu vou ter uma legislação que deixa o IOF em 25, sendo que eu cobro 0,38 do seguro de vida, por exemplo? Tá? Porque eu deixo a regra em 25 e hoje é 0,38. Se eu quiser aumentar, eu posso subir até os 25. Tá? Então aí eu tenho uma maleabilidade maior. Tá? O IOF é há bastante tempo nessas, não sei se oscilou aí o sinal para vocês, mas o IOF há bastante tempo ele é nessas mesmas alíquotas. Tá? Quando a gente olha para o seguro de vida, de acidentes pessoais, é de 0,38% sobre o prêmio. Assistência à saúde, 2,38%. E os demais seguros, residencial, auto, empresarial, 7,38%. Pô, professor, eu preciso decorar aqui? Não acho que vale decorar. Mas um ponto que fica claro para a gente é o seguinte: as pessoas contratam mais seguro residencial e de carro. Naturalmente as pessoas contratam. O do carro com medo de perder o bem, o residencial a pessoa contrata para ter as assistências. Né? De forma geral, o brasileiro faz isso. E o seguro de vida, ele contrata pouco. A gente ainda tem um preconceito grande, né? Um papo bem ruim. Ah, eu vou morrer, vai deixar o Ricardão, né? Esse papo bem idiota. Então, isso é bem natural. Quem já vendeu seguro já ouviu isso certamente. E aí a gente tem um incentivo para que as pessoas contratem o seguro de vida e de acidentes pessoais, que dos seguros é aquele que gera um impacto social muito maior, tá? Então pode cair alguma pergunta ali, fazer algum jogo das alíquotas, e aí lembra, quais os seguros que as pessoas contratam menos? Habitualmente elas contratam menos, a tributação é menor, tá? O IOF é sobre o prêmio, tudo bem? Sobre aquele valor que as pessoas pagam mensalmente ali ou anualmente do seu seguro, tá? Por fim, vamos falar de produto. E aí aqui, pessoal, para produto tem uma dica importante para vocês, tá?
Se você for olhar lá no site da SUSEP, seguro residencial, quais são as coberturas do seguro residencial? Vocês vão ficar malucos. Tem milhares de coberturas disponíveis, tá? Tem uma porção delas. O que eu sugiro para vocês? Se atenham às coberturas básicas dos produtos. Por quê? Se tiver uma cobertura adicional, ele vai te contar. Vou dar um exemplo aqui. Fulano de tal contratou um seguro de vida, um capital de 100 mil, beleza. Essa pessoa teve uma doença grave, está coberto? A cobertura básica do seguro de vida é capital por morte. Se ele não falou que ele contratou uma cobertura adicional de doenças graves e ele teve uma doença grave, não está coberto. Se ele morrer, eu sei que só por ter o seguro de vida, ele está coberto. Tá? Então, se eu souber que no seguro de vida a cobertura básica é por morte, por qualquer causa, e as outras ele vai ter que me contar, já facilita muito a minha vida. Tá? Então, fiquem atentos, principalmente às coberturas básicas, as demais é importante que vocês tenham ali uma noção de como elas funcionam. Tá bom? Bora lá, então. Seguro de acidentes pessoais. Né? Então, seguro de acidentes pessoais, né, a cobertura básica é de morte acidental. Tá? De acidentes pessoais, a cobertura básica é de morte acidental. Tem as coberturas adicionais mais comuns, que são as de invalidez e as despesas médico-hospitalares. Tá? E aí, às vezes, você vai encontrar um seguro que é assim, ó, seguro despesa hospitalar. E aí, quando você vai ler a regra, entender ali o regulamento desse produto, na verdade, ele é um seguro de acidentes pessoais, ou seja, a cobertura básica dele é a morte acidental, e ele tem uma cobertura adicional de despesa médica hospitalar. Mas a seguradora entende que, enquanto gestora ali, né, de desenvolver um produto, faça mais sentido ela ter que produto? Um produto que chame atenção pelas despesas médicas hospitalares. Ela quer pegar um público ali de clientes, tá? Então, não tem problema. Para a gente, na prova, ele nunca vai trazer o nome comercial do produto, ele sempre vai trazer quais são as coberturas básicas, tá? Aqui, pessoal, tem uma regra importante, tá? Tem uma carência legal, tá? Então, isso aqui é legislação. De 24 meses, tá? Para todos os seguros que cubram por morte, ou seja, pode ser acidente pessoal ou pode ser o seguro de vida mesmo, né? No caso de suicídio, tá? Então, aqui, a gente vai ter uma carência de 24 meses. Ah, mas a pessoa se suicidou. Tem mais de 24 meses, está coberto. Isso é a regra. O entendimento lá da SUSEP é o seguinte: uma pessoa que vai premeditadamente se matar, ela não espera 24 meses, né? E aí, geralmente, a pessoa não se mata para a família receber o valor. Talvez ela vai tentar fraudar, né? Ela vai tentar fazer com que pareça que ela se suicidou, mas ela efetivamente não se suicidou. Beleza? Uma pessoa que se suicida é um entendimento que ela tem ali uma enfermidade, né? Uma doença, né? Ela está doente. Avançando aqui para o seguro de vida. Então, esse daqui paga em caso de morte ou sobrevivência do segurado, tá? E aí a gente vai entender quais são os do capital segurado, né? Ele não depende da causa do óbito, tá? Então a pessoa tem um. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Apareceu aqui para mim que a internet oscilou. Se vocês puderem só confirmar. Então, o seguro de vida, né? Ele vai ser pago tanto se a pessoa morrer como se a pessoa sobreviver, né? Tem essas duas possibilidades. A gente já vai ver isso adiante, tá? E no caso da morte, é por morte por qualquer causa. Ou seja, a pessoa tem um seguro de vida. Ela morreu. Foi uma morte natural, foi uma morte acidental, como foi, tanto faz. Não pode incorrer lá no ato ilícito e tal, como a gente já viu, tá? A avaliação do segurado depende da seguradora para aceitar ele ali enquanto cliente, né?
Então, ela pode solicitar, por exemplo, um exame médico, ela pode pedir uma declaração pessoal de saúde, ou ela coloca uma carência. Então, ela fala, beleza, eu vou colocar uma carência aqui. Então, para morte natural, tem uma carência de tanto tempo. Para doenças graves, tanto tempo de carência. E aí ela vai criar ali as regras de plano dela. Hoje é bem comum as seguradoras fazerem e pedirem exames, né? Algumas seguradoras aí, como o Prudential, MetLife, até mandam, né, como que se diz? O médico, né? Ir lá fazer o exame e tal, né? Na pessoa no local, tá bom? Falando agora dos produtos especificamente, tá? Então, seguro de vida inteira, como o próprio nome diz, né? Então, ele é um seguro que, enquanto a pessoa pagar, ela vai estar coberta ao longo da vida dela, tá? Esse é o seguro que ele é vitalício, desde que a pessoa mantenha os pagamentos em dia, tá? Tem o seguro de vida também, que ele é temporário. Quando a gente vai contratar, eles são bem parecidos. É difícil até a gente identificar essa diferença, porque não fica tão na cara, tá? Mas o seguro de vida temporário, ele é um seguro que quando eu vou ler lá os documentos, quando eu vou ver a regra, ele me fala que ao completar X idade, a pessoa sai do seguro, ou seja, o seguro acaba, tá? Então, por exemplo, até completar 65 anos, a pessoa pode ficar no seguro. Quando ela completar 65 anos, ela vai sair ali, ela não vai ter mais direito a permanecer no seguro, tá? Pô, professor, isso aí é comum? É bem comum, tá? O seguro de vida inteira tende a ser mais caro, tudo bem? E o seguro temporário tende a ser mais em conta. E aí tudo vai da gente entender o objetivo ali do cliente para prestar um melhor planejamento para ele. Vou dar um exemplo aqui. Você está atendendo um cliente e esse cliente ele tem a necessidade de se resguardar, né, em relação ali à sua falta, resguardar, né, sua família em relação à sua falta. E ele tem filhos que vão depender dele durante mais tantos anos, mas a partir dos 60 anos, por exemplo, ele já pretende não ter dependência financeira de ninguém, ninguém que dependa financeiramente dele, né? Então, o objetivo do seguro pode ser resguardar, né, essa família durante um período, tá? E aí talvez o vida temporário faça mais sentido para ele, tá bom? Avançando aqui, a gente vai falar agora dos seguros chamados de dotais, tá? Então, o seguro dotal, tá, é o seguro que paga em caso de sobrevivência, tá? Qual que é a diferença do dotal puro para o dotal misto? O dotal puro, pessoal, ele é um seguro que existe muito no conceito, mas na prática ele acaba não fazendo grande sentido, ele acaba nem existindo de forma massificada para venda, tá? Porque o dotal puro, ele paga só se o segurado sobreviver. É um seguro que, se o segurado morre, a família acaba não recebendo, tá? Então ele acaba tendo menos apelo comercial, né? E ele acaba sendo menos vendido. O dotal misto não. O dotal misto ele é um seguro que paga em caso de morte ou sobrevivência. Então a pessoa contratou um seguro dotal misto que tem validade de 10 anos. Se ela morrer ao longo do tempo, seus beneficiários recebem o valor. Se essa pessoa sobreviver até o final dos 10 anos, ela recebe ali o valor no final, tá bom? Geralmente o valor do prêmio é muito alto para esses seguros, porque vamos pensar um total misto. A seguradora vai pagar o capital segurado se a pessoa morrer ou se ela sobreviver. Então, qual que é a chance da seguradora não pagar? Zero, porque a situação de duas uma, ou a pessoa morre ou ela sobrevive, na é verdade? Então não tem muita alternativa aqui, tá? O dotal criança, em relação ao dotal misto, tá? Qual que é a grande diferença dele? É que ele vai ter um menor, tá? Como beneficiário ali, tá? Então, ele vai ser beneficiário do participante. E aí, geralmente, você consegue fazer isso vinculado a alguma idade do menor. Então, por exemplo, esse é um seguro que funciona legal para esse planejamento. Então, vamos pensar que, eu quero fazer um seguro para planejar a faculdade do meu filho. Então, meu filho tem 8 anos e eu quero que daqui a 10 anos, quando ele tiver 18, eu tenha o dinheiro suficiente para pagar a faculdade dele. E aí o contrato seguro dotal criança, que vai vencer quando ele tiver 18 anos. Como que funciona? Esse seguro vai durar 10 anos. Se eu morrer no meio do caminho, eu que sou o responsável financeiro,
Se eu morrer no meio do caminho, ele recebe o valor suficiente para pagar a faculdade lá na frente. Se chegar ao final dos 10 anos, eu sobrevivi, deu tudo certo, não morri, sobrevivi, ele vai receber o valor também, tá? Então, o dotal criança, talvez dos dotais, seja aquele que faz mais sentido aí, né, para a gente. Falando de seguro de vida, lembra que eu falei para vocês que se o prêmio do seguro está em atraso, vou tomar uma água aqui. Se o prêmio do seguro está em atraso, a seguradora está desobrigada de pagar o capital segurado, não é isso? Beleza. Mas e se o prêmio estiver em atraso do seguro de vida? O seguro de vida tem uma característica específica dele, tá? Que é o que a gente chama de prazo de graça, tá? O que é o prazo de graça, pessoal? Prazo de graça aqui é o período no qual, mesmo que os prêmios em atraso, o seguro continua vigente. Ou seja, não paguei o seguro do carro, vencia hoje. Amanhã, está vigente? Não está vigente, não tenho direito à cobertura, tá? Em caso de sinistro, então, eu não vou ter direito. No seguro de vida, o negócio é diferente. Eu deixo de ter direito ao não pagamento do terceiro prêmio, tá? Então, essa é a principal diferença aqui. Aí, não pagamento do terceiro prêmio, o seguro é cancelado. Aqui tem até um exemplo para a gente, ó. A pessoa tem um seguro lá, com capital segurado, por exemplo, de 100 mil. Aí ela está com 2 prêmios em atraso. 2 prêmios de R$ 220 cada um, tá? Se essa pessoa morrer, o seguro não estava cancelado, porque estava só 2 em atraso. Então, quanto que a família vai receber? Os 100 mil menos o quanto ela estava devendo lá. Então, vai receber no total 99.560, tá? É o que a gente chama de prazo de graça do seguro de vida, tá bom? É uma questão importante ali. Pô, professor, por que tem essa regra? Tem alguns fatores aqui. Vamos pensar. Seguro de vida, né? Ele tem um cunho social muito importante. Se a pessoa tiver uma doença grave ali, se ela tiver, por exemplo, alguma coisa que ela precisa ficar internada, tem um grande problema de saúde, essa pessoa dificilmente vai acompanhar as suas contas, né? Vai fazer uma gestão ali da sua vida financeira. Então é bem provável que ela atrase o pagamento do seguro, né? E aí você corre o risco de uma pessoa que pagou o seguro a vida inteira, mas que quando teve um problema de saúde, deixou de pagar um prêmio, fique sem a cobertura, tá? Então tem essa exceção à regra para o seguro de vida e a gente chama ela de prazo de graça. Avançando aqui, a gente tem também a reabilitação, que é uma possibilidade. Então vamos pensar que a pessoa ficou desempregada, tá? E aí ela ficou desempregada, ela deixou de pagar 3 prêmios do seguro de vida dela. Não pagou 3 prêmios, o seguro foi cancelado. Mas ela quer reaver esse seguro, ela quer reabilitar esse seguro. Ela pode? Pode. Ela vai entrar em contato com a seguradora e fazer essa solicitação. Só lembrando que aqui a gente tem uma relação comercial, correto? Então a pessoa não é obrigada a ser cliente da seguradora e a seguradora não é obrigada a aceitar ela como cliente. É uma relação bilateral. Então, quando ela quiser reabilitar o seguro, o que ela vai precisar fazer? Fazer o pedido para a seguradora. E a seguradora pode fazer o quê? Pode propor um ajuste, ela pode propor uma nova declaração de saúde, novos exames, enfim, ela pode pedir ali alguma coisa, algum ajuste nesse momento, tá? Avançando aqui, seguro educacional. De um tempo para cá, a prova tem tido algum gosto, digamos assim, por esse produto, tá? Qual que é o grande objetivo do seguro educacional, né? O grande objetivo dele é garantir aí a segurança, né, dos alunos. De que forma, né? Caso os responsáveis financeiros tenham algum problema, né, eu vou lá e garanto que esses alunos vão ter condição de continuar estudando, tá? Ele pode ser contratado individualmente ou em grupo. Geralmente, como é que ele funciona? Tá? A escola, por exemplo, chama uma seguradora, chama um corretor, e ela propõe aos pais a contratação desse seguro de forma em grupo. Tá? E aí eles contratam o seguro em grupo, beleza? Então, se algum pai falecer, por exemplo, né, tem a garantia ali do pagamento das mensalidades, né, desse aluno. A cobertura básica, tá, é morte por qualquer causa do responsável financeiro.
E aí, as coberturas adicionais, né, podem ser aqui as invalidez e a perda de renda, tá? Então, contratei lá com cobertura de perda de renda, sou responsável financeiro do meu filho, eu fiquei desempregado, então, durante um tempo, a escola dele vai ser paga pelo seguro, tá? É uma alternativa ali também. Avançando aqui, chegando no seguro alto, pessoal. Seguro alto, a cobertura tradicional é a compreensiva, tá? Que é colisão, ato danoso praticado por terceiro, alagamento, incêndio, explosão, roubo e furto. Essa é a compreensiva, que é a mais normal, que as pessoas geralmente contratam, tá? E tem também como contratar só roubo, furto e incêndio, tá? Que é menos comum. Nunca vi a prova entrar no mérito de uma cobertura só de roubo, furto e incêndio. Geralmente, veículos eles falam, contratou um seguro alto com cobertura compreensiva. Ou seja, se eu bati em alguém, se alguém bateu em mim, se alagou, se pegou fogo, se explodiu ou se teve roubo ou furto, tá? Tudo isso está coberto. O seguro alto tem uma questão importante, que é o valor de referência, tá? Ou seja, eu contratei lá o seguro do meu carro, vamos pensar que eu comprei um carro 0 km, tá? Comprei um carro 0 km, beleza. Passados 10 meses, ele teve uma perda total, né? E aí eu vou receber o quê? Então, se é um carro 2023, eu vou receber o valor de referência desse carro 2023. Porque o objetivo é que eu consiga repor o meu bem, não é verdade? Então eu vou comprar um carro usado 2023. Meu carro já não era mais zero, já tinha 10 meses de uso, tá? Tem uma regra que é importante a gente saber, que é o valor de novo. O que é isso? Fiz o seguro do carro 0 km, tive uma perda total em menos de 6 meses. Tive um sinistro ali em menos de 6 meses, tá? O que vai acontecer? A gente vai ter, né, a reposição do valor integral. Ou seja, eu vou receber, né, se eu tiver o sinistro antes de 6 meses, tá, eu vou receber o valor de um carro novo. Por quê? Qual que é o entendimento por trás disso? É fácil a gente comprar um carro com 2 meses de uso, 3 meses de uso? É muito difícil, né? Não tem muita liquidez esse mercado, tá? E aí o objetivo do seguro não é repor o bem, então entendeu-se que 6 meses era razoável, né? E aí se a gente esperar os 6 meses, né? Se tiver o sinistro até os 6 meses, eu recebo o valor de novo, tá? Ou seja, eu recebo o valor de um carro 0 km no momento do meu sinistro ali. Saindo aqui do seguro alto, indo para o seguro residencial, né? As coberturas básicas são incêndio, queda de raio, explosão, sempre que forem decorrentes de ato fortuito, ou seja, o seguro residencial não tem roubo e furto, tudo bem, pessoal? Roubo e furto é cobertura adicional, tá? Um outro ponto importante também aqui é que se eu fiz um seguro residencial para minha casa, não é admitida atividade comercial nesse estabelecimento, tá? Ou seja, eu fiz o seguro residencial da minha casa e aí eu montei uma cozinha industrial e estou vendendo doce na internet. Se isso gerar algum sinistro, certamente eu não vou estar coberto, porque eu estou tendo uma atividade comercial, eu potencializei o risco da minha casa, tá? Roubo e furto é uma cobertura adicional, tá? Que eu vou ter que contratar ali na minha apólice. Então, se vier algum exercício na prova tratando disso, ele vai ter que contar. Ó, a pessoa contratou um seguro residencial com cobertura adicional de roubo e furto, tá? Tem também aqui a responsabilidade civil familiar, tá? Que é uma cobertura adicional que a pessoa consegue contratar, né? Então, cumpre ali, garante ali danos a terceiros, né? Que sejam feitos pelo segurado ou pela sua família, né? Pelas pessoas que moram ali no imóvel, tá? Tem um exercício que já caiu na prova, até recentemente, que falava, a pessoa estava lá fazendo a limpeza e aí derrubou um pote, caiu lá e amassou o carro do vizinho. A cobertura de responsabilidade civil familiar pode servir para cobrir isso, tá bom? Por fim, né, falando aqui de seguro saúde e plano de saúde, tá? Se a gente for entrar no mérito de todas as coberturas, é um rol. Professor, Oi, Bruno. você poderia repetir o último aí da responsabilidade civil familiar, porque travou aqui? Travou? Beleza. Responsabilidade civil familiar, né?
nada mais é do que uma cobertura que garante com que danos sejam causados a terceiro pelas pessoas que moram aqui naquele imóvel, né, ali naquele imóvel, estejam garantidos. E aí, sempre que for decorrente de ato fortuito, como em todos os seguros, tá? Um exemplo clássico é, pô, então eu fui limpar a janela da minha casa aqui, né? E aí eu estava limpando e eu derrubei um vidro ali que eu estava usando com um produto e a garagem ficava embaixo e caiu lá no carro do meu vizinho e gerou uma avaria no carro dele. Não foi intencional, foi um ato fortuito, foi um acidente, na verdade. E aí a minha cobertura por responsabilidade civil familiar pode cobrir aí esse evento. Bacana, professor, obrigado. Vamos lá, deixa eu Imagina. tirar uma questão dessa na prova passada, onde dizia exatamente isso, que tinha uma pessoa fazendo faxina na casa e caía no carro vizinho e tal, e perguntava, essa pessoa, um era com carteira registrada, outra não era com carteira registrada, e eu fiquei na dúvida, porque eu até questionei isso, e eles não consideraram a questão nula, porque eles disseram que, mesmo sem ter carteira assinada, existe a cobertura. É isso mesmo? Não entendi, desculpa, só falhou um pouquinho. Eles consideraram que Mesmo sem carteira assinada, por exemplo, tinha uma pessoa, duas pessoas que trabalhavam lá, fora filho e tal, tinha uma pessoa com carteira assinada e outra sem carteira assinada. tá, E eu achei que era uma diarista, né? Eu tá. achei que quando fosse diarista, não haveria cobertura. É, não- quando você olha a regra disso, ela não é tão detalhista nesse ponto, tá? O que a regra fala é que tem que ser pessoas que têm o hábito, né, que habitualmente estão no imóvel, tá? E aí essa parte de ser efetivamente registrada não é um ponto, né? O que acontece é que, por exemplo, uma pessoa que eu contratei aqui para vir fazer sei lá, eu fiz uma obra e eu chamei uma empresa para fazer uma limpeza aqui pós-obra. Eles vão vir uma vez e nunca mais vão vir, né? Aí é alguém que está vindo totalmente de forma aleatória e não vai ter uma recorrência, tá? O Tá. entendimento é que se é recorrente essa vinda, tá? Tem o direito. E aí, de forma geral, né, para você receber de uma seguradora, certamente a pessoa ter carteira assinada vai facilitar muito a tua vida, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma diarista, ela não tem carteira assinada. Aí eu vou ter que comprovar para a seguradora que essa pessoa sempre vem aqui. Aí talvez eu tenha que ter. Como que eu vou comprovar para a seguradora, né? Então eu vou ter que ter histórico de conversa, transferências feitas. Aí eu vou ter que encontrar ali algum meio, né, para explicar para a seguradora, tá? Mas o Tá. entendimento é muito mais da recorrência, né? Então, por exemplo, meus pais vieram me visitar e minha mãe derrubou um negócio. Minha mãe não é aqui recorrente, né? Não, minha mãe mora comigo e ela gerou um sinistro, né? Então, o entendimento muito maior das pessoas que têm o hábito de estar ali, né? E aí, ao meu ver, essa questão tá, só não está aparecendo o teu nome aqui. Essa questão, para mim, a prova foi muito mal colocada É, pela deixa Carlos Chagas, eu- porque, ah, ao meu mas ver, eles queriam muito mais fazer uma pegadinha, sabe? eu vou olhar até, porque eu não olhei a resposta que eles deram, mas eu sei que a questão não foi anulada, porque eu questionei essa questão e eu não tive, eu vou olhar, eu não sei onde veio, onde tem um retorno das respostas, porque eu não recebi nenhum e-mail da resposta, que eu fiz durante a prova esse questionamento, mas eu não tive retorno. Tá. Se você quiser compartilhar no grupo depois lá, a gente agradece, mas é um tema que é importante só ficar a par ali, ficar atento aos detalhes, né? Talvez tinha algum detalhe no texto que aí, pô, vocês fizeram uma prova extremamente cansativa, que acaba passando e tal, mas o entendimento é do habitual, tá? Se ficar na cabeça de vocês que é alguém que tem o hábito de estar ali, né? Acho que fica mais fácil de responder ali as perguntas com mais conforto. Tá ok, tá bom, obrigada. Imagina. Estava falando aqui do seguro-saúde, né? Então, seguro-saúde tem uma grande diferença entre o seguro-saúde e o plano de saúde, tá? Que é basicamente o que, pessoal? O seguro-saúde, tá? Ele tem reembolso e ele pode ter, né? Ou seja, ele tem a possibilidade de, além do reembolso, ter também uma rede credenciada. E o plano de saúde, ele tem uma rede credenciada, tá? Mas ele pode ter o reembolso. Ou seja, o plano de saúde, que é o mais normal da gente ter, né, ele pode ter reembolso. Ele não é obrigado a ter reembolso.
A Prevent Senior, por exemplo, ela tem uma rede enorme, atende prioritariamente ali terceira idade, né? Eles não têm uma linha grande de reembolsos, porque o objetivo deles é gerar eficiência, eu vou ser muito eficiente atendendo os meus clientes na minha rede, porque aí eu otimizo o custo. Tá? E o seguro-saúde já tem uma questão diferente. Então, eu gosto de passar com médicos que são muito caros, que não atendem plano de saúde, talvez buscar ali um seguro-saúde mais premium, atenda melhor as minhas necessidades. Tá? Para a gente não se estender no horário, e aí faltam só 2 temas aqui, tá? 3, na verdade, seguro rural, empresarial e de responsabilidade civil, tá? E aí a gente já entra nos exercícios. Eu vou avançar a partir daqui no sábado de manhã, tudo bem? Como os exercícios de seguros, eles acabam tendo um peso menor da parte de matemática, né, dos cálculos, tá? Então a gente acaba tendo um time um pouco mais rápido para fazer alguns deles, tá? Então, pessoal, obrigado aí pelo tempo de vocês hoje. A gente volta a partir daqui, tá? No sábado pela manhã. Opa, me perdi. Sábado pela manhã vai ser módulo 4, total? Inteiro? É isso aí, é a aula toda, das 9 às 10h30, né? 1h30, começando às 9. Não sei só quem estava falando. Valeu, pessoal. Boa noite. Beleza, pessoal, obrigado. Mas para respeitar o tempo, para a gente otimizar mesmo, usar o tempo da forma correta, em vez de ficar alongando hoje, aí no sábado fazer uma aula um pouco mais curta, a gente faz 1h30 hoje, 1h30 sábado e fica certinho, tá bom? Boa noite para vocês, obrigado aí pela oportunidade de me receberem aí nas casas de vocês. Bons jantares, bom descanso para vocês, pessoal. Um abraço, valeu.